Ao fazer a carteira de identidade, uma pessoa deixa no banco de dados da Polícia Civil todas as impressões digitais. E não importa o que aconteça, ela não se modifica. Exatamente por isso, nas cenas de crimes, as digitais são procuradas e analisadas com critério, pois podem apontar o suspeito. Mas esta não é a única forma de se concluir um crime. Pouco menos conhecida, a entomologia forense também auxilia nas investigações. É possível chegar a um suspeito a partir da análise de insetos e de larvas colhidos na cena do crime ou nos corpos das vítimas. Isabela Tainara desapareceu em maio de 2007 quando voltava a pé do curso de inglês. Aos 17 anos, a adolescente foi assassinada. Análises realizadas em larvas de insetos coletadas no corpo da estudante comprovaram. Ela morreu no mesmo dia do desaparecimento. Confirmaram também que alguém mexeu nos restos mortais 2 semanas após o assassinato. Foi o primeiro caso que nós tivemos informação, vestígios vindos de pelo menos 4 tipos de insetos diferentes. Então, nós tínhamos 4 tipos de desenvolvimento de insetos diferentes que, por hipótese e em tese, deveriam dar o mesmo resultado de tempo de morte. Segundo o coordenador, é o desenvolvimento do inseto que ajuda a determinar por quanto tempo ele está no corpo do cadáver. Por isso, é possível estimar o tempo de morte e se houve deslocamento de um local para outro. Na maioria das vezes, os insetos são vestígios em crimes de morte violenta ou em crimes contra pessoas, porque após o crime, quando você tem o cadáver, ele começa a apodrecer. E a outra parte, que é uma parte de rotina no nosso laboratório, que é o estudo da biologia do organismo que trabalha a decomposição. Então, esse estudo da biologia do organismo é o mais importante, porque ele é explicativo do processo da decomposição. Desde 2003, o Laboratório de Entomologia Forense da Universidade de Brasília trabalha em cooperação com as polícias civil e federal e atende polícias judiciárias de todos os estados. As análises são referência, inclusive no exterior, e têm ajudado em 90% das investigações. Para preservar as informações, a equipe guarda os insetos e larvas em estufas como esta e controla temperatura, luminosidade e umidade. Existem estudos, assim, no Brasil os estudos são mais experimentais, mas existem estudos de casos reais em que os insetos, as larvas de insetos, se alimentaram em cadáveres, por exemplo, em casos de estupro ou em casos de overdose com drogas ilícitas ou até em casos de utilização de outras drogas e que a informação, pelo fato do inseto se alimentar do cadáver, ele ingeriu ou material genético da pessoa que cometeu o crime ou drogas, e isso modificou e ficou permanente, ficou no próprio inseto, no corpo do inseto. E análises químicas e genéticas muitas vezes podem informar características do criminoso ou características da droga que elucidem uma investigação. Muito mais conhecido, o trabalho de identificação digital não é menos importante. É uma prova técnica imprescindível para a investigação. A perícia papiloscópica, ela não só ajuda a condenar, como ela também ajuda a liberar aquela pessoa que talvez foi presa injustamente. O laboratório é importante porque nós usamos técnicas e tecnologias diferentes para se recuperar fragmentos de impressões digitais. E o resultado que o FBI tem é mais ou menos o mesmo que o estudo de identificação tem. Nós conseguimos de 300% a 400% a mais de fragmentos de impressões papiloscópicas quando a perícia é feita no laboratório. Materiais colhidos e que não podem ser analisados no local do crime são periciados no Laboratório de Papiloscopia Forense do Instituto de Identificação. As provas ficam armazenadas até a análise das impressões digitais, que passam por técnicas e tecnologias diferentes. Existem perícias, existem materiais que demoram 3, 4 dias para que ele seja totalmente processado. Então, isso vai depender muito de que material que é. Se você tem uma caixinha de vidro, por exemplo, ele pode ter um resultado em torno de 1 hora. Mas se você tem
Um saco plástico, ele pode demorar 3 dias para que ele seja processado. Cada material tem uma peculiaridade diferente e cada reagente reage com substâncias diferentes. Ou seja, para papel nós temos um reagente diferente para vidro, por exemplo. O papel, quando você toca nele, você desprende aminoácidos e nós temos um reagente que vai reagir com esses aminoácidos. No vidro, o procedimento já é diferente. Só no Distrito Federal, o Instituto possui um banco de dados com mais de 1 milhão de impressões latentes recuperadas em locais de crime, sejam elas digitais, palmar ou plantar. Peritos papiloscopistas atuam no laboratório que, em 2009, foi completamente informatizado. Uma das principais aquisições foi a capela de formigação. Única no país, é capaz de revelar digitais em todo tipo de material. Por exemplo, nós temos uma dificuldade muito grande de recuperar fragmentos de impressões digitais em bicicleta. Essa semana nós descobrimos um latrocínio e a perícia foi feita em uma bicicleta e isso foi possível porque nós temos essa capela que cabe uma bicicleta dentro. Há 5 meses atrás nós tínhamos um percentual de resolução de crimes da ordem de 8%. O que isso quer dizer? A cada 100 perícias que nós fazíamos em locais de crime contra a vida e contra o patrimônio, nós conseguíamos descobrir o suspeito em 8 desses crimes. Hoje, com essa informatização e com a realocação de recursos humanos, nós conseguimos quase triplicar. A gente fez um levantamento estatístico dos últimos 3 meses e o nosso percentual hoje está acima de 20%. Quando a viatura do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal vai para a rua, bom sinal não é. Pode ser roubo, assalto, estupro e uma nova prova vai ser produzida para ajudar a descobrir o que aconteceu. O chamado aqui foi para atender um acidente de trânsito, tão comum nas estradas brasileiras. 2 mulheres estavam no carro preto. Elas foram levadas ao hospital para exames. Já o motorista da Kombi jura não ter culpa de nada. Ela atravessou na minha frente. Eu, na mão certa, ela saiu da faixa e atravessou na minha frente. É ótimo porque vai mostrar quem é que está errado, né? Sorte do Erli que existe a perícia. Já tem elementos suficientes para produzir o laudo e, neste caso, é um laudo que sairá conclusivo e servirá para a elucidação do inquérito. Você pode adiantar para a gente o laudo aqui? É assim, para mim, não é um procedimento muito correto, mas aqui o que aconteceu é que a Kombi ia passar direto e o K imaginou que a Kombi não ia entrar à esquerda, entrou e fechou, obstruiu a passagem da Kombi. Com o toque, o K rodou, cruzou pela frente da Kombi, entrou na margem e bateu na árvore. E a Kombi seguiu e estacionou adiante. Nós já temos a causa determinante, foi a conversão de direção esquerda do K, do Ford K. A seguir, a polícia próxima da ciência, como o uso de equipamentos de última geração ajuda a reproduzir a cena de um crime. Luzes especiais e reagentes apontam provas para a solução de casos. Você pode encaminhar a sua sugestão para o programa. O endereço é repórter.justiçacemcedilha@stf.jus.br.